Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sou professora Keila Batista, professora de História, né? Nós já estamos juntos aí nessa caminhada e hoje eu trouxe aí algumas questões, né, para nós continuarmos discutindo aí assuntos referentes, então, à primeira série do ensino médio, né? Vocês que estão agora ingressando nessa modalidade. Pessoal, na nossa aula passada, nós discutimos, né, sobre democracia, o conceito de democracia, né, o conceito de cidadania. Como eu disse para vocês, nessas nossas primeiras aulas, nós estamos revendo alguns assuntos, né, do nono ano, lá do ensino fundamental. Assuntos aí que são importantes para a gente continuar aí discutindo, então, essa disciplina, ok? Pessoal, então hoje, já que nós na aula passada discutimos sobre democracia, né? O que seria democracia, que é esse governo do povo, né? Que o povo se faz presente, nós vimos então os tipos de democracia, né? Cidadania, então aí como as pessoas convivem nessa sociedade. E hoje nós vamos discutir sobre alguns elementos que compõem uma democracia, pessoal, né? Porque se nós temos aí o governo do povo, onde todo mundo pode participar, para que a gente tenha uma democracia, também nós precisamos aí atentar para alguns elementos. Pessoal, aqui a gente tem uma imagem, né? Democracia. Basta o nome? Se vocês atentarem aí, a gente tem um leão, né? Eu trouxe só essa imagem para a gente refletir sobre isso. E aí, perto do leão, a gente tem uma placa que diz manso, né? Que o leão é manso. Mas aí eu pergunto para vocês, será que vocês chegariam perto aí então desse leão, né? Mesmo com essa placa de manso, será que o nome manso, essa designação, faria com que de fato o leão fosse manso, né? Então a gente tem aí uma situação a se pensar. Então, democracia também, o nome democracia, estamos numa democracia. Só o nome não basta, né? Precisa ter mais algumas questões para, de fato, a gente pensar que estamos numa sociedade democrática. E como nós discutimos na aula passada, algumas vezes, né, alguns direitos que seriam fundamentais a todo cidadão, à população, eles não existem na sua totalidade, né? Então, essa ideia de cidadania plena, por alguns contextos históricos, sociais, políticos, a população ela não consegue alcançar, de fato, aí todos esses direitos que uma democracia, né, poderia oferecer, tá, pessoal? Então, a gente vai discutir se, de fato, quando, de fato, existe a democracia com base em alguns elementos, né? Tendo em vista que em alguns momentos, em uma sociedade, tem alguns elementos e outros não, tá bom, pessoal? Para saber se um país é uma democracia, deve-se analisar se ele possui os 5 elementos essenciais, que é o que a gente vai discutir hoje na nossa aula, esses cinco elementos, né? Bem como as 7 instituições imprescindíveis a um regime democrático. Pessoal, essas instituições, a gente só vai ver um pouquinho aqui, porque a gente não vai entrar tanto nelas, tá? Mas essas instituições, né, que são imprescindíveis, elas são, primeiro, o acesso eletivo aos cargos de governo, né? E o que isso quer dizer? Que todas as pessoas, elas devem ter esse acesso a esses cargos de governos, né? Elas podem se candidatar aí para representar o povo, né? Outro, B, eleições livres, né? Justas e periódicas, né? Também aqui uma característica dessas instituições, né? Principalmente aí com essas eleições periódicas, né? Porque se as eleições elas não tivessem um prazo, né? Nós viveríamos, então, num governo muito extenso, que aí as pessoas gostariam de participar, mas não poderiam. Então, a gente tem aí o prazo, geralmente, de 4 anos, né, para um governo, para um presidente. Então, isso aí mostra o fato dessas instituições, tá, pessoal? Cidadania inclusiva aí, né, que a gente vem com sufrágio universal, que é o direito estendido de voto a todas as pessoas, né, tendo que na história do mundo, na história do Brasil,
o voto, né, em alguns momentos ele seguiu algumas categorias, né, apenas homens, aí então depois ele veio censitário com relação à renda, somente as pessoas com essa quantidade de renda poderiam votar, e aí a gente tem então essa cidadania inclusiva com esse sufrágio universal, tá, pessoal? Todo mundo, então, tem direito ao voto, né, a partir de 16 anos, mais 18 anos aí para a gente ser mais preciso, tá, pessoal? Essa liberdade de expressão também, né, que é você falar o que você pensa de acordo com o meio social e político, né, poder se expressar suas ideias, mas sempre lembrando aí do caráter étnico, né, dentro dessa liberdade de expressão, fontes de informação diversificada, né, acesso a várias formas de comunicação, né, de informação, né? Nós estamos vivendo uma era aí que tem-se muito essas questões de fake news, né? Então, assim, se você pega uma informação, você tem acesso só àquela informação, você vai acabar pensando que aquela é apenas a informação verdadeira, né? E como a gente está falando de história tem vários pontos de vista, né? A verdade ela é um pouco complexa, então o cidadão ele tem que ter acesso a várias informações, tá bom, pessoal? Só não uma direcionada aí como é o que aconteceu em alguns governos bem autoritários, tá? Essa liberdade associativa de se associar com o que melhor lhe parece, com as questões ideológicas, né, com sindicatos, e a liberdade também de autodefesa, tá? Essas aí são as instituições aí que são imprescindíveis, né, para que haja numa sociedade, de fato, um regime democrático. E aí nós vamos chegar, então, de fato, nesses 5 elementos essenciais para que haja uma democracia. O primeiro, pessoal, é o entendimento esclarecido. O segundo, a participação efetiva. O terceiro, igualdade de voto, né? O quarto, controle de pauta política. E o quinto, então, aí, a inclusão, tá? E aí a gente vai começar com o entendimento esclarecido, né? O que seria isso? Tem a ver com o que eu já disse para vocês, né? O cidadão ter acesso a várias informações. E aí a gente tem atrelado ao momento de deliberação, né? Porque antes de ele deliberar, antes de ele julgar, antes de ele ter a sua opinião formada, ele tem que ter acesso a várias informações, né? Então, o entendimento dele precisa ser esclarecido, né? Esse é propriamente o momento decisório, né? Mas decisório, então, ao período prévio da decisão, né? Então, para se ter algumas ideias, o cidadão ele tem que ter esse conhecimento, tá, pessoal? E aí, ele também precisa ter direito, né, a um acesso a 3 coisas em um período de tempo que seja executado aí, então, todo esse processo, tá? Que seria o entendimento sobre a política proposta, né? Temos, então, uma política proposta, então ele tem que entender o conhecimento das alternativas à política proposta, né? Dessas alternativas, temos essa política proposta, né? Mas também temos outra, então ele tem que conhecer. E também aí a consequência de cada uma, né? Então o cidadão ele precisa estar bem esclarecido, hein, pessoal? Olha aí, nesse momento, nessa nossa crise social, econômica, política, cabe aí a nós estarmos sempre procurando informações, tá, pessoal? A participação efetiva, né? Antes de ser adotada uma política de associação, todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas para fazer os outros membros conhecerem suas opiniões sobre a qual deveriam ser essa política, né? Então, a participação efetiva é ser ouvido, né? Todo mundo precisa ser ouvido e levar os seus pares daquela associação a entender a sua proposta, a sua ideia, é debater também acerca aí das ideias políticas, né, e sociais das outras pessoas, tá, pessoal? Então, de fato, para se ter essa democracia, precisamos de uma participação efetiva. Depois, né, o terceiro aí, a gente tem o voto igualitário, né? Quando se fala em democracia, muito está atrelado aí, né? A gente se remete muito, então, aí ao voto, né?
o voto ele vem representando de fato aí então esse caráter democrático, né? Então esse voto ele é muito importante e o voto igualitário, pessoal, o que é isso? As pessoas elas têm que ser uma equidade, né? A equidade ela precisa existir dentro dessa perspectiva do voto, da escolha. Na etapa decisória das decisões coletivas, a todos os cidadãos se deve garantir iguais oportunidades para expressar uma opção, cujo peso se considerará igual ao das escolhas expressadas por quaisquer outros cidadãos, né? Então, como eu disse para vocês antes, na história do Brasil e outros locais, né, levava-se muito em consideração a pessoa mais rica, mais influente, né? Então, aí a gente tem esse voto igualitário para todos, tá? O controle da pauta pública, o que isso quer dizer, né? Que os membros devem ter a oportunidade exclusiva para decidir como e, se preferirem, quais as questões que devem ser colocadas no planejamento. Sim, a gente vê lá os deputados, os senadores, né? Só que nós, como população e cidadão, a gente tem que ter o controle dessa pauta, dessas questões que estão sendo discutidas, né? Visto que eles são aí nossos representantes. E a inclusividade, né? Que é a inclusão, né? Incluir todas as pessoas. E aí, de fato, essa característica é o critério mais característico das democracias modernas, marcada, então, pelo sufrágio universal, né? Todas as pessoas aí, com exceção de crianças, né, que não ainda têm a maturidade social, né, para escolher representantes, e as pessoas também aí que sofrem de deficiências, né, de doenças mentais, que não podem, né, que não conseguem escolher, tá, pessoal? E aí a inclusão, a princípio, né, alcança todos os adultos civilmente capazes, né, os civis capazes, porque aqui a gente entra também na característica de algumas pessoas que por algum momento elas perdem, então, os seus direitos civis, né, de acordo aí com alguns crimes. Então, assim, todos os adultos capazes, eles são aí, então, pessoas cidadãs que fazem parte de um regime democrático, ok? Então, agora, para a gente terminar essa rápida discussão, a gente vai para o nosso exercitando. Vamos lá? A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro de um grupo social. Pergunta, né, o enunciado. De que maneira uma pessoa pode ter impedido o seu direito à cidadania política? A. Exercendo seu direito à liberdade de expressão. B. Através do voto ou da participação com sindicatos e movimentos sociais. C. Não estando filiada a um partido político. D. Não tendo garantido os direitos políticos, né, ou os meios necessários para uma participação efetiva. E não participando do controle da pauta pública, pessoal. Então, o que a gente tem aqui, né, uma alternativa mais correta seria a D, não tendo garantido os direitos políticos ou os meios necessários para uma participação efetiva, né, pessoal? E aí, dentro dessa questão, a pessoa tem o seu direito impedido, né, de exercer aí, então, a cidadania política, ok? Pessoal, então, essa é a nossa discussão de hoje. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma para terem acesso a essa aula e outras. E até a nossa próxima aula. Tchau!